Fala, rapaziada, nessa aula a gente vai dar início à análise bidimensional, beleza? E a gente vai estar trabalhando hoje com duas variáveis qualitativas. Então, primeiramente, vamos rodar nossa tabela aqui. Essa tabela é a mesma que a gente trabalhou nas primeiras aulas. E aqui nessa tabela, as variáveis qualitativas que a gente tem é gênero e cor, beleza? Então, para começar, vamos criar um objeto para essas variáveis, beleza? Então a gente faz da seguinte forma: gender, tabela 1, cifrão, gênero, como a gente já havia feito nas outras aulas, beleza? E aí vou criar também para a variável cor. Então posso botar aqui col não, botar race, para poder não confundir com outros comandos que a gente usa, beleza? Tabela 1, cifrão, cor, Ctrl Enter. Pronto, a gente tem aqui nossas duas variáveis qualitativas. E bom, quando a gente vai fazer uma análise bidimensional com duas variáveis qualitativas, a gente trabalha com tabela de contingência, beleza? E como que a gente faz isso no R? A gente usa o comando table. E dentro desse comando, aí a gente vai colocar variáveis qualitativas que a gente quer. Então colocar race e gender. Dou um Ctrl Enter e já apareceu aqui embaixo no console. Então aparece aqui, ó. A gente tem 7 mulheres amarelas, 3 mulheres brancas, 5 mulheres indígenas e assim por diante. Na coluna masculina a mesma coisa. Então a gente tem 8 homens amarelos, 5 homens brancos, 3 homens indígenas, 5 homens pardos e 5 homens pretos, beleza? Bom, a gente pode estar também criando um plot, né? Colocando essa tabela aqui numa forma de gráfico de barras. E como que a gente faria isso? Bom, primeiro vamos colocar esse cara aqui dentro de um objeto. Então eu criei aqui um objeto tab1. Dou um Ctrl Enter. Pronto, temos nosso objeto aqui que é uma tabela. Bom, e agora a gente usa o comando barplot. E colocamos a nossa tabela aqui dentro. Tab1, Ctrl Enter. E olha só, foi gerado o nosso gráfico de barras, beleza? Bom, como vocês podem ver, não dá para entender nada aqui, né? Mas a gente pode estar colocando uma legenda para a gente conseguir entender. A gente coloca vírgula aqui. Legend. Aí já apareceu aqui, legend.text. E aí a gente coloca true, de verdadeiro, né? Dou Ctrl Enter. E aí já fica um pouco mais fácil da gente entender, beleza? Mas a gente também pode estar mudando as cores manualmente, né? Então coloca aqui vírgula e usa aquele comando que a gente já aprendeu, né, nas outras aulas, que é o comando col igual. E aí eu vou criar um vetor com todas as cores, beleza? Na ordem que a gente quer. E se eu não me engano, começa de baixo para cima. Então coloca aqui yellow, white, red, brown, brown e black. Dou Ctrl Enter e pronto. Bom, assim fica um pouco mais fácil de visualizar do que aquele cinza que estava antes. E uma coisa a se notar é que aqui no eixo Y a gente tem valores absolutos, né? Até porque na nossa tabela são valores absolutos também. Mas muitas vezes a gente quer saber proporção, né? Então posso querer saber, por exemplo, tá, a gente tem 8 homens amarelos. Mas quantos por cento de toda a nossa amostra são homens amarelos? Ou então, quantos por cento dos homens são amarelos? Ou então, quantos por cento das pessoas amarelas são homens, né? Então a gente pode estar querendo identificar essas proporções. E como que a gente faz isso? Bom, a gente vai usar o seguinte comando: prop.table, que tem a ver com proporção, né? Então a gente vai saber a proporção da tabela. E aí a gente coloca aqui a nossa tabela, tab1, beleza? Dou Ctrl Enter e já apareceu aqui pra gente. Então, de toda a nossa amostra, 16% são homens amarelos. E de toda a nossa amostra, 14% são mulheres amarelas. E assim por diante, beleza? Bom, mas a gente também pode querer saber quantos por cento dos homens são amarelos, beleza? Porque aqui a gente tem a proporção de todas as pessoas, beleza? Seja do gênero feminino ou masculino. Mas agora eu quero saber quantos por cento dos homens são amarelos, beleza? Então, como que a gente faria isso? A gente teria que usar o seguinte comando aqui dentro: margem igual. E aí a gente pode colocar dois comandos aqui dentro, ou 1 ou 2. O 1 representa a proporção na linha aqui,
né? Então se eu colocar 1, eu vou saber quantas pessoas amarelas são homens. Mas se eu colocar 2, vai ser com relação às colunas. Aí eu vou saber qual que é a proporção de homens que são amarelos, né? Então para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou colocar aqui 1 primeiro. Dou Ctrl Enter. E olha só. 1 tem a ver com a linha. Então 53,333 das pessoas amarelas são homens, beleza? E 46,666 são mulheres, beleza? Das pessoas amarelas. E assim por diante, né? Então, no caso das pessoas brancas, a gente tem que 37% das pessoas brancas são mulheres e 62% são homens, das pessoas brancas. E no caso, se eu colocar 2 aqui em vez de 1, a gente vai saber com relação à coluna. Então, a gente percebe que 30% dos homens são amarelos, 19% dos homens são brancos, e assim por diante, beleza? E a gente pode estar gerando o bar plot dessa tabela aqui também, beleza? Então, eu copio aqui. Vou criar um objeto, tab 2. Dou um Ctrl Enter. E vou usar o comando bar plot. De novo, bar plot. Tab 2, dou Ctrl Enter. E perceba a diferença, né? Ambas as barras estão alinhadas. E por quê? Porque o eixo Y, ele está em proporção, né? Então, a gente poderia colocar a legenda também. Vou copiar daqui de cima, ó, a legenda e as cores, para poder ficar mais fácil de visualizar. Espera aí que falta uma vírgula aqui. Dou Ctrl Enter. E como a gente pode ver aqui no eixo Y, tá indo de 0 a 1. Mas se a gente quiser, a gente pode colocar de 0 a 100, por exemplo. Então a gente viria aqui no nosso objeto, ó, e multiplicaria ele por 100. Eu venho aqui, coloco vezes 100, dou Ctrl Enter de novo. E agora vê aqui que tá de 0 a 100, beleza? Então é dessa forma que a gente trabalha, analisando duas variáveis qualitativas, beleza, rapaziada? Por essa aula era só isso mesmo.